Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Vamos fazer essa jornada do Tabernáculo de Moisés. Bom dia, Lídia! Estamos iniciando essa manhã com Deus. 6 estações no Tabernáculo de Moisés. 1 hora com Deus. E nesse momento estamos em Mateus, no capítulo de número 8. No capítulo 8, vamos fazer nesta manhã essa jornada com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelha de suas mãos, o rebanho sob o seu cuidado. Estou em grande expectativa por esse dia, por esse momento em que vamos passar na presença de Deus. Por isso que vamos estar compartilhando. Na primeira jornada, na primeira estação, nós estamos em Mateus capítulo 8, o versículo 3. Diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Ele ficou limpo de sua lepra. Aqui temos uma situação em que um leproso chega diante de Jesus. E Jesus diz para ele: eu quero que você fique limpo. E ele imediatamente ficou limpo de sua lepra. Por que é tão importante nós entendermos o que Jesus fez? Limpar alguém de sua lepra. A lepra no Antigo Testamento, ela é muito... Ela se assemelha ao papel que o pecado faz em nossa vida. Ela deteriora o nosso ser, ela nos consome por dentro. A lepra, ela tira a beleza exterior do ser humano, ela acaba com o ser humano. E por dentro, o pecado faz o mesmo. Mas Jesus chega aqui e diz para esse leproso: eu quero, fica limpo. Nós estamos na presença de Deus. Nós acordamos na presença de Deus. Bom dia, Rita. Muito bom estar com você aqui. Nós estamos em Mateus, no capítulo 8. E nós estamos falando do que Jesus disse para o leproso: eu quero que você fique limpo. E essa obra é a obra que Deus fez em nós, porque nós lemos aos Coríntios, né? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas para trás ficaram e eis que tudo se fez novo. Então nós vamos entender essa limpeza que Jesus está propondo. E como é que nós vamos entender essa limpeza? Deixa eu dizer uma coisa. Quando ele diz aqui, eu quero, fica limpo, o texto diz que imediatamente o leproso ficou limpo, porque Jesus queria limpar aquele leproso. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós imediatamente ficamos limpos, ou seja, somos perdoados dos nossos pecados. Mas eu quero chamar a atenção para o que Jesus fala aos seus discípulos, em João capítulo 15. Vamos entender a posição dos discípulos em João capítulo 15. No capítulo 13, Jesus senta com os discípulos para instituir a ceia do Senhor. Ok? A ceia, o pão e o vinho. Eles sentam com Jesus e ali eles estão prontos para participar da ceia. Naquele dia em que eles estão ali na ceia, naquele momento da ceia, estão 12 discípulos. Então, o traidor também está participando da ceia. Presta atenção, o traidor está participando da ceia. Quando eles terminam de cear, o traidor se levanta e se retira para vender Jesus. Então agora nós temos 11 discípulos. Significa que ali temos os verdadeiros discípulos de Jesus. É o momento de mais intensa intimidade de Jesus com seus discípulos. Então, no capítulo 14, Jesus está conversando com 11 discípulos, o traidor não está ali. Então, ele está conversando com verdadeiros discípulos.
No capítulo 15, Jesus continua conversando com seus discípulos. No 16 e no 17, ele faz uma oração intercessória pelos seus discípulos. Passando mais um pouco, Jesus ele é preso, e quando ele vai preso, os seus discípulos fogem. Olha, presta atenção, 11 discípulos que estavam dispostos a morrer por Jesus, quando Jesus vai preso, eles fogem. Pior, o apóstolo Pedro, que dizia que jamais negaria Jesus, nega Jesus diante de uma serva no templo. Ele nega 3 vezes Jesus. E quando ele cai em si, ele chora. Entenda uma coisa, ele chora. Agora, presta atenção, presta bem atenção nisso. Quando Jesus chama os discípulos para orar por causa do que vai acontecer, os discípulos Pedro, Tiago e João não conseguem ficar 1 hora na presença de Deus. Eles dormem enquanto Jesus está intercedendo pelo momento da cruz. Jesus volta para os discípulos e disse assim: o espírito está pronto, o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca, por isso que vocês estão dormindo. O espírito está pronto, a carne de vocês é fraca. Agora, olha o que Jesus fala em João capítulo 15, de novo. João capítulo 15, Jesus está falando com 11 discípulos, o traidor foi embora. Só tem discípulos verdadeiros ali. Então, esta palavra é para quem realmente é filho de Deus, é filha de Deus. Essa é a palavra. Olha o que Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. João, capítulo 15, o versículo 3. Vocês já estão limpos. Espera lá. Vamos ver se a gente entendeu certo. Jesus chega para os discípulos, no momento em que eles estão orando, Jesus está orando e eles dormindo, ele diz: o espírito de vocês está pronto, a carne é fraca. Depois ele diz assim: vocês já estão limpos. Isso no capítulo 15. Só que Jesus, no capítulo 18, ele é preso. E os discípulos fogem. Vocês estão limpos. Pedro nega Jesus. Vocês estão limpos. E agora ele chega para esse leproso e diz: você está limpo. E o leproso fica imediatamente, é perceptível, todo mundo consegue enxergar, ele está limpo. O que eu quero dizer para você? Independente do estado de vida, da situação existencial que você se encontra, independente do teu nível de espiritualidade, independente da tua dedicação a Jesus, independente das tuas posições nesse mundo, você está limpo pela palavra que Jesus transmitiu a você. O teu espírito está absolutamente pronto. Você está preparada. Se o arrebatamento acontecer agora, você já está limpo. Independe do teu comportamento. Pedro saiu dali, daquela ceia, e daquele momento, depois de receber essa palavra, ele negou Jesus. Os discípulos fugiram, não ficou nenhum em volta de Jesus. Eles ficaram com medo. Mas Pedro, quando Jesus foi preso, ele decepou a orelha de alguém. Jesus teve que curar aquele soldado que tinha ficado sem a sua orelha. E Jesus disse: Pedro, você que está me negando, você está limpo. Pedro, você que está cortando a orelha de um cara na hora mais imprópria, você está limpo. Entenda, Lídia, entenda, Rita, entenda você que está me ouvindo agora. Você estar limpo, porque ele declarou: quero, fique limpo, e nós já estamos limpos. Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos limpou. Nós não conseguimos perceber a intensidade da limpeza do Senhor em nós. O nosso espírito está absolutamente limpo, Senhor. Mas a nossa corrupção não nos permite enxergar a limpeza, o grau de limpeza.
Por isso, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos nos perceber limpos diante de Ti. É essa a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o altar de ouro. Já que Ele declarou, quero que você fique limpo, nós vamos fazer um flashback, né? A gente estava lendo o verso 3 e vamos voltar para o verso 2. Agora que a gente já entendeu a proposta de Jesus e como é que ele nos limpa, vamos entender agora a posição do leproso chegando a Jesus. Ele diz assim no verso 2: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha, presta atenção. É muito importante nós entendermos a geografia de Deus. Por que a gente tem que entender geografia? É assim. Vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente chega em casa e quer se sentir bem à vontade, não é? Então, muitas pessoas falam assim: é 7 horas da noite, ele chega em casa às 7 horas, eu quero sentir bem à vontade. O que ele faz para ele se sentir bem à vontade? Ele fala: eu vou já pegar meu pijama e vou vestir o meu pijama. 7 horas da noite ele veste o seu pijama. Ele está bem à vontade. Só que o pijama é um tipo de roupa que a gente usa quando deita na cama para dormir. Então, quando eu ponho o meu pijama, eu estou dizendo para o meu corpo que eu vou dormir. Se eu estou às 7 horas da noite já vestido de pijama, é porque eu já estou fazendo o meu cérebro entrar em processo de dormir às 7 horas da noite. É melhor não fazer isso. Por quê? Porque o pijama e a cama, eles se merecem, vamos assim dizer. Então, se você está às 7 horas da noite vestido de pijama, você está dizendo para todo mundo: não me perturbe, não me incomode. O meu pai, ele tinha hotel. E quando o hotel lotava, não tinha vaga no hotel, o hóspede chegava para ele e dizia assim: não, eu não aceito dormir no outro lugar, você tem que achar um jeito de eu dormir aqui. A nossa casa ficava na frente do hotel. Então, o hóspede falava, meu pai falava: então faz o seguinte, lá na minha casa tem uma sala. Se você aceitar dormir na sala, então você pode ir. Resultado, a qualquer hora a gente podia receber um hóspede em casa. Ou então ele dormia na sala. E aí a gente só colocava roupa de dormir quando a gente entrava no quarto. Então a roupa de dormir é própria para o quarto, não para ficar na sala. Se quer ficar à vontade, então fica com um short, uma camisa, mas não com um pijama, porque senão você já está dizendo para a tua mente que você quer dormir. Por que eu estou dizendo que é tão importante a gente entender geografia para a gente usar a roupa? Porque dependendo da geografia que você está, é a tua atitude. E qual é a atitude do leproso aqui? Ele chega diante de Jesus. Aqui está, um leproso se aproxima de Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima como? Adorando. Ele se aproxima adorando. Olha o erro que nós cometemos. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o que é a primeira coisa que nós fazemos? Olha só como a gente erra para orar. A gente está no dia a dia, aí a gente volta e fala assim: agora eu vou orar a Deus. Aí a gente chega assim e faz assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Como é que é? Perdoa os meus pecados. A Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados e jogou no mais profundo do abismo porque Ele nos limpou. Aí você chega diante dele, a primeira coisa que você fala para ele é assim: Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados. Ele vai falar: não entendi. Eu limpei você e você está chegando para mim dizendo: perdoa os meus pecados? Que história é essa? Você está negando a minha obra? Você está negando o que o Jesus fez na cruz por você? Então nós não podemos chegar diante dele como primeira atitude e pedir perdão dos nossos pecados. A primeira atitude é a do leproso.
Ele se aproximou diante dele e o adorou. Antes de falarmos qualquer coisa, nós temos que adorar. Imagine você chegando para o presidente Bolsonaro, lá em Brasília, e você vai falar assim, você entra na sala do presidente, o presidente te recebeu, tem agenda marcada, tem a hora certinho, e você entra na sala do presidente, quando você termina de entrar, antes de falar bom dia para o presidente, você diz assim, eu quero minha casa própria. Ele, hã? Eu quero minha casa própria. Como é que é? Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está entrando na minha sala para pedir uma casa própria? É. Mas quem é você? Não, eu sou fulano de tal. Sim, mas como que você chegou aqui na minha sala? Não, eu marquei uma agenda. Sim, mas quem que te autorizou? O ministro. Quer dizer, em vez de nós chegarmos na sala do presidente e dizer, senhor presidente, eu me alegro muito por estar aqui, eu sonhei a minha vida inteira por estar nessa sala, eu jamais imaginei que eu estaria na sala da presidência da República. Senhor, que sala bonita que é essa, que coisa maravilhosa. Presidente, olha, eu votei em você, presidente, e depois da gente ter toda aquela conversa de que os dois começam a entrar na mesma sintonia, vamos assim dizer, aí lá pelas tantas, deixa eu contar uma coisa para você. Uma vez, eu morei nos Estados Unidos por 9 meses, eu fiz a high school nos Estados Unidos, então eu fiquei 9 meses morando na casa de uma família americana. Aí eu descobri, num dia, eu liguei para aqui, para o Brasil, eu liguei para os meus pais, e a minha mãe atendeu o telefone. Eu nunca, jamais na minha vida pensei que a gente era capaz de pensar tão rápido como eu pensei naquele dia. Eu liguei para minha mãe porque tinha acabado o meu dinheiro lá nos Estados Unidos. E eu precisava de dinheiro, então eu tinha que ligar para ela para pedir dinheiro, para ela mandar dinheiro para mim. Era essa a razão porque eu tinha ligado. E eu ia pedir dinheiro. Quando eu liguei, falei assim, mãe, ela falou assim, César, meu filho, você se lembrou? E eu, lembrar do quê? Eu comecei a passar todas as datas que eu imaginei ser possível. Eu passei aniversário, não é aniversário dela, não é aniversário do meu pai, não é meu aniversário, não é aniversário das minhas irmãs, não é. E agora, que data que é essa? E ela, meu filho, você se lembrou? Que alegria. E eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu pensei, falei, mãe, que alegria, mãe, meus parabéns, hoje é dia do casamento de vocês. Como que eu fiquei sem graça? Como é que eu ia pedir dinheiro? Aí, no finalzinho da conversa, depois de conversar mais de meia hora, quando estava desligando, eu disse para ela, Senhor, mãe, manda dinheiro para mim, eu estou precisando. E ela mandou. Seja bem-vinda, Elizabeth. Então é assim, quando nós chegamos diante de Deus, nós não podemos chegar para pedir, nós não podemos chegar imediatamente para expor a nossa necessidade, ainda mais para contar os nossos pecados. Nós temos que chegar como esse leproso chegou, para adorar a Deus. É por isso que nós estamos no altar de ouro. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, antes de colocarmos qualquer petição, ainda que a gente tenha cometido o pior dos pecados, não importa, nós temos que chegar, Jesus disse, ensinando a orar, Pai nosso do que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, nossa primeira atitude é esta, adorar a Deus. Então, nós vamos adorar a Deus, Pai. Nós glorificamos a Ti, porque estamos na Tua presença, Senhor, porque o Senhor nos limpou. Nós nem percebemos a dimensão da limpeza que o Senhor fez em nós, mas o Senhor nos limpou, e por isso nós podemos estar na Tua presença. E nós Te adoramos, pelos quem o Senhor é, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Nós Te adoramos, porque Tu és o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa terceira estação,
Agora chegou a hora do nosso café da manhã. O pão já está à mesa. Quem é o pão? Jesus Cristo é o pão da vida. Nós estamos naquela atitude de adoração, porque Ele nos limpou. Então nós vamos lá. O verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Entenda uma coisa. A nossa função, o nosso papel, aquilo que nós devemos fazer ao longo desse dia é seguir o Cordeiro. Seguir o Cordeiro. Lembra que ontem nós falamos a respeito do caminho? Como é que um caminho acontece? O caminho o caminho do homem é um caminho, é assim, ele vai fazer uma estrada. Então ele escolhe o caminho mais curto entre dois pontos para diminuir o gasto, certo? É assim que o homem faz a estrada. Ele escolhe o caminho mais curto. Tem uma estrada numa cidade em que eu morei que tinha uma curva. Mas para economizar, eles fizeram o caminho mais curto. Aquela curva passou a ser conhecida como a curva da morte. Muita gente cruzava fazia aquela curva e não conseguia controlar o carro, caía no precipício. Então ela era a curva da morte. Eles estavam sempre tentando corrigir aquela curva, mas era uma curva da morte. Por quê? Eu não sei o que o engenheiro pensou na vida. Quando ele vai fazer aquele caminho, ele não calculou direito. A Bíblia, o Salomão ensinou que há caminhos que ao homem parece direito. O fim daquele caminho é morte. Então o caminho que a gente pensa que é o caminho que vai trazer a vida para nós é um caminho de morte. Agora, o caminho de Deus é igualzinho assim. Imagina você uma mata fechada. Aí você solta um boi naquela mata. O boi, naquela força bruta, ele sai correndo de tudo quanto é jeito e sai limpando a mata. E aí você anda atrás do caminho do boi. Aquele caminho é todo cheio de curvas, sinuoso. O caminho da vida é um caminho de prova. A gente passa por prova. Veja esse cara, leproso, chega diante de Jesus e pede para ser curado. Então uma multidão está seguindo Jesus. Não importa onde Jesus vai, é Ele que lidera. Se Ele vira para cá, eu vou para cá. Se Ele vira para lá, eu vou para lá. Se Ele vira para o outro lado, eu vou para o outro lado. Nós temos que entender que nós somos nascidos de novo. O que é ser nascido de novo? Jesus, quando conversa com Nicodemos e fala, importa nascer de novo para entrar no reino de Deus, ele diz assim, todo aquele que é nascido de novo é como o vento, ele não sabe para onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. O que significa isto? Significa que nós não sabemos o que esse dia nos reserva. O sopro do Espírito vai nos empurrar para dentro desse dia. E a hora que ele empurra para dentro desse dia, o Senhor está indo adiante de nós. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que abre a porta. As ovelhas saem, encontram pastagens, entram. Então todas as circunstâncias da nossa vida no dia de hoje são preparadas pelo Pai Eterno para que nós, através dela, possamos crescer diante de Deus. Nós estamos seguindo o Cordeiro. Deixe-me contar uma experiência. Nós estamos falando de um leproso. Eu conheci uma mulher que ela tinha um dia ela me contou o drama que ela vivia. Ela tinha um problema de pele. Eu não sei como explicar. Sabe quando a pele fica cheia, não é ferida, muda? Não sei como é que eu vou explicar isso. Eu tenho dificuldade de guardar coisas da medicina. Ela tinha como escamas na pele, eu sei lá, a pele dela ficava, quando ela ficava muito, determinado tempo, o que eu sei é que ela falou o seguinte, que quando aquela doença atacava a pele dela, só criança se aproximava dela. Os adultos, eles olhavam para ela, sabe aquele olhar assim de que não quero ficar perto de você, aquela pele que fica numa situação difícil. E essa mulher, ela era crente, filha de Deus. Além de ser filha de Deus, ela era professora de escola bíblica dominical. Ela ensinava as crianças, mas ela tinha aquela enfermidade. E ela sentia muito mal por causa daquela enfermidade. Um dia eu disse assim para ela, deixa eu te explicar uma coisa.
Você crê que você é o templo do Espírito Santo? Ela falou, eu creio. Você crê que o Espírito Santo mora dentro de você? Ela falou, eu creio. Agora me diz uma coisa, se o Espírito Santo mora dentro de você, presta atenção, e você vai para um lugar com a tua pele desse jeito, toda cheia de, vou usar escama, toda cheia de escama, ninguém gosta de ver você, e o Espírito Santo está com você, você acha que o Espírito Santo está preocupado como os outros te enxergam? Entenda uma coisa, se o Espírito Santo ficasse envergonhado com as coisas que estão acontecendo por causa da tua pele, ele teria curado você. Se o Espírito Santo mora dentro de você e não está envergonhado da tua pele, por que que você está? Ela falou, é verdade. E aí ela mudou completamente, ela virou a chave dentro dela. A pele dela continuou do mesmo jeito, mas ela não se sentia mais complexada, psoriase. Ela não se sentia mais complexada pelo jeito que ela estava. Ok, passou mais ou menos uns 5 anos. Um dia eu tive uma experiência com Deus e eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas eu lembrei dela. Eu falei assim, puxa vida, faz 5 anos que aquela mulher, ela anda consciente do Espírito Santo dentro dela, mas a pele dela continua daquele jeito, ela ainda é complexada. Sabe de uma coisa? Eu podia entrar em contato com ela e falar agora o contrário do que eu falei. Falar que o Espírito Santo que está dentro dela tem o poder de curar a pele dela. E eu entrei em contato com ela, porque ela mora numa outra cidade, e falei, olha, é o seguinte, lembra quando eu falei que o Espírito Santo habita aí dentro de você e que você não era para ficar complexada com a tua pele? Ela falou, lembro. Eu falei, pois é, agora chegou a hora da cura. O Espírito Santo vai curar você. Ok. Ela trabalhava numa faculdade, ela era secretária de uma universidade. Um dia ela estava lá na universidade, como secretária, e entra 2 pessoas na sala. E eles disseram assim, olha, nós somos do laboratório de química, e lá nós estamos fazendo uma experiência, e nós estamos criando uma pomada para curar um tipo de enfermidade igual a que você tem. Você aceita ser experimental nesse tipo de pomada? Ela falou, eu aceito. E ela passou aquela pomada e aquilo acabou. Ela não tinha mais aquele negócio. A pomada curou ela. Mas ela viveu um tempo consciente da presença do Espírito Santo antes que externasse a cura sobre a vida dela. Então é isso que é seguir a Jesus. Você está consciente que Jesus tem tudo que você precisa para todas as coisas, ainda que você não tenha recebido essas coisas. Quando Jesus diz àquele leproso, eu quero, você seja limpo, ele já estava limpo, imediatamente ele ficou limpo. Quando Jesus disse aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, eles já estavam limpos, ainda que eles fizeram coisas todas atabanadas depois daquele encontro com Jesus em João capítulo 15, mas eles já estavam limpos. A obra de Deus é tão profunda em nós que demora tempo para nós despertarmos daquilo que Ele está fazendo. É por isso que nós podemos chegar diante dEle e adorar. É por isso que nós podemos seguir Ele, ainda que as coisas não estejam ajustadas em nossa volta, ainda que a gente não esteja entendendo a experiência que estamos vivendo. Isto é andar por fé. Sim, isso é andar por fé, é andar crendo no invisível, é andar crendo que eu estou seguindo o Cordeiro, que o Cordeiro sabe, que o Cordeiro é o bom pastor, e que o bom pastor sabe as pastagens que eu preciso me alimentar, ele sabe as experiências que eu preciso viver, ele sabe as provas que eu preciso vencer, ele sabe os cuidados que eu preciso ter, ele conhece todas as minhas necessidades. Então eu estou seguindo o Cordeiro, ainda que eu me encontre com um leproso, e esse leproso, todo ele escamado, ele olha para Jesus e Jesus disse, eu quero você seja limpo. É esta a palavra. Por que eu estou seguindo Ele? Porque Ele é aquele que me limpa, Ele é aquele que me consola, Ele é aquele que me fortalece, Ele é aquele que me
instrumentaliza, Ele é aquele que me dá sabedoria, Ele é aquele que conduz. Então eu não preciso ter medo da vida, eu sei em quem eu creio, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para me guardar até o momento final, até o momento do arrebatamento. Senhor, eu creio em Ti, eu creio que eu estou seguindo o Cordeiro. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim em todos os mínimos detalhes. Eu creio, Senhor, que eu estou nos teus cuidados debaixo e na tua presença. E é por isso que eu adoro, Senhor. É por isso que eu estou esta manhã na tua presença. Porque tu és o meu Deus. Tu és aquele que me cuida, que me guarda. Eu sou tua ovelha, debaixo dos teus cuidados. É a minha oração, em gratidão a ti, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos, porque ele também é o nosso irmão. Amém. Vamos para a nossa quarta estação. É hora de lançarmos mais luz sobre tudo isso. É crer apesar das circunstâncias. Essa é a lógica. Crer é seguir o Cordeiro. Nós estamos agora no verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho a todo o povo. Veja que coisa extraordinária. Vamos voltar em Mateus capítulo 5, quando Jesus disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Eu quero chamar a atenção para o verso de número 16. Presta atenção, verso de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Presta bem atenção. Jesus cura aquele leproso. Ele fica imediatamente limpo. Fica limpo. Nós não sabemos como... Na verdade, a gente sabe por ouvir dizer que a vida de um leproso é uma vida muito difícil. Por exemplo, lá em Israel, naquela época, é hanseníase, né? A gente tem que falar hanseníase. Lá naquela época, quem tinha hanseníase, acho que é isso, é o nome, ele tinha que morar fora da cidade. Não tinha cura para a lepra. Ele tinha que morar fora da cidade. Quando aproximava alguém diante dele, ele tinha que falar sujo, eu sujo, sujo, sujo. Ele tinha que declarar a sua condição de saúde. Ok. Então ele era alguém que vivia separado da comunidade, ok? Quando Jesus cura ele, imediatamente, Jesus disse assim para ele: vai até o sacerdote para dar testemunho. Presta atenção numa coisa. Eu vou usar aqui a Rita de exemplo. Eu vou explicar Levítico capítulo 13 e Levítico capítulo 14 usando a Rita como exemplo. Vamos supor, Paulo, seja bem-vindo. Vamos supor que eu olho para a Rita e eu noto que a Rita, vamos ver, que a Rita está irritada. Eu olho para a Rita e ela está muito irritada, mas muito irritada mesmo, está irritada. Ok. Levítico capítulo 13 diz assim: se alguém ver um leproso e encontrar nele um ponto, pode ser lepra. Um ponto, pode ser lepra. Então a Rita está irada. Eu estou vendo a Rita irada. É um ponto. O que eu estou dizendo? Pode ser que a Rita é uma mulher irada. É uma mulher que tem ira no coração. E a ira é um problema. É um ponto. Mas pode ser que ela está irritada naquele momento, mas esse não é o comportamento habitual da Rita. É aquele momento que ela perdeu o seu controle. Mas normalmente ela não faz isso.
Aquilo é um acontecimento fortuito, então é um ponto. Será que a ira na Rita é uma lepra ou é um ponto? Então eu vou observar. Aí, se eu acho que é uma lepra, eu chamo o sacerdote, um especialista. O sacerdote tem a obrigação de observar o comportamento da Rita por 7 dias. No segundo dia, a Rita não demonstra nenhum traço de irritação. Ele fala, eu acho que a Rita não é irritada não, não tem ira não. Foi só uma ocasional. Passou o segundo dia, a ira não acontece, e assim vai. Passou 7 dias, o sacerdote fala, olha, a Rita não tem nada de irada não, aquilo aconteceu, foi fortuito, aconteceu naquele momento, ok. Mas aí o sacerdote olha para a Rita e percebe que todo dia ela tem uma manifestação de ira. Aí ele fala, a ira é um problema no coração da Rita. Provavelmente ela precisa ser tratada, mas eu não sei se é ira. Ela está no seu cotidiano. Então o sacerdote tira a Rita do ambiente dela, coloca ela dentro da casa dela e vai observar 7 dias. E aí ele observa o comportamento dela 7 dias. Ela não fica irada nem um dia na casa dela. Ah, não, é estresse do trabalho. A Rita não é irritada, é estresse do trabalho. Pode voltar para o seu lugar que ela não tem problema de ira. Ela só está estressada com o trabalho. Ok. Mas ele observa que na casa dela, assim como no trabalho, ela também tem ira. Ela manifesta a ira quase todos os dias. Então ele chega à conclusão que a ira é um problema na vida da Rita. Ele vai pegar a Rita e vai falar, Rita, você não pode conviver com o ser humano. Você vai ficar para fora da cidade porque a ira é um problema muito sério com você. Se algum dia você for curado da ira, eu vou trazer você de volta. Aí a Bíblia diz que o sacerdote tem que ficar observando de tempo em tempo, ele vai lá fora, para ver se aí a Rita se curou da ira. Então ele vai lá fora. Isso é a lepra, né? Mas nós estamos usando a ira. Então ele vai lá fora e aí ele percebe que a Rita está com um traço de mansidão. Será que ela é mansa mesmo? Ele observa durante mais 7 dias lá fora do arraial. Aí ele fala, eu acho que a Rita não é mais irada, agora ela é mansa. Ou seja, o leproso, parece que a lepra parou de crescer, eu acho que ele foi curado da lepra. Então ele vai pegar a Rita, que está lá fora, e vai devolver ela para a casa dela. E aí lá na casa dela, ele vai observar mais 7 dias a Rita. E aí ele percebe que realmente a Rita mudou o comportamento dela. Agora ela é uma mulher mansa. Ela não tem mais traço de ira. Ele fala assim, mas será que a Rita realmente está curada? Ele tira a Rita dali e coloca a Rita de volta no trabalho. E aí a Rita mantenha o seu traço de mansidão e nem um dia mais isso é o que Jesus disse para o leproso, vai ao sacerdote para ele dar o testemunho público que você está curado. Ou seja, quando a pessoa é transformada pelo poder de Deus, você pode voltar com ela no ambiente, porque ela vai manifestar no ambiente aquilo que Deus fez no seu interior. Então, mas passa por um processo, como Pedro negou Jesus 3 vezes, depois Jesus pergunta para ele se ele o ama, e Jesus coloca para apacentar as ovelhas. O maior erro hoje, nas igrejas, é que quando uma pessoa cai, ele não passa por esse tratamento. Ele não passa por um processo. Então a gente acaba atrapalhando a cura de Deus. Uma vez eu vi um homem aceitar Jesus como Salvador, e aí o pastor, como ele tinha muito dinheiro, o pastor falou assim, eu vou te levar no Rio Jordão para ser batizado. E aí eles viajaram, em vez de se batizar ali, eles levaram o cara para Israel para ser batizado. Imagina, o cara todo cheio, porque eu fui batizado no Rio Jordão. Ele já se encheu. E aí, depois que ele foi batizado, voltou, o pastor já colocou ele num cargo de honra na igreja. Mas esse homem que foi colocado, que foi batizado no Rio Jordão e recebeu um cargo de honra, era dono de um motel. Como que ele podia estar num cargo de honra na igreja, tendo um negócio que era incompatível com a fé?
Mas ele achou tudo natural, porque ele não passou por esses processos. Jesus está dizendo, passa pelo processo dos homens, se expõe aos homens, mostra a obra de Deus. Por isso ele diz, eu quero que você brilhe diante dos homens. Jesus não quer que a gente fique escondido. Ele quer nos fazer crescer de tal maneira que as pessoas em nossa volta vejam a grandiosa obra feita em nós. Aquilo que começa em nosso coração tem que explodir em nossos poros e tem que afetar o nosso ambiente. Pai, que a nossa luz brilhe. Que nós possamos, Senhor, sair com o entendimento que o Senhor não nos fez para ficarmos escondidos, mas para que a obra de Deus que está dentro de nós, uma obra completa, perfeita, nós já estamos limpos, o nosso espírito já está pronto, possa se manifestar, sair pelos nossos poros e afetar as pessoas que estão em nossa volta, para que elas glorifiquem a Deus pela maravilha do tratamento que o Senhor fez conosco, que aquilo que o Senhor fez no escondido do nosso quarto possa se revelar às multidões, Senhor, que eles possam olhar para nós e sentir o desejo de nos imitar, como nós estamos imitando o Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o seu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o pátio. Quando a gente está aqui, aqui é na presença de Deus pura. Isso é o lugar santíssimo. Depois nós vamos para o lugar santo, ali tomamos o café da manhã com o Senhor, Ele nos lança a luz, mas quando a gente sai para o pátio, é porque o Senhor está nos preparando para entrar no dia a dia. E isso acontece lá no capítulo 8 de Mateus, o versos 5 e 6. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ok? Jesus, ele sai daquele lugar e ele entra em Cafarnaum. Jesus entra em Cafarnaum. Jesus entra em Cafarnaum. Lídia, você poderia, ou Rita, ou Elizabeth, ou Paulo, você poderia escrever aonde que você está agora? Aonde que você está agora? Será que vocês poderiam escrever aonde que vocês estão agora? Jesus entra em Cafarnaum. Será que vocês poderiam dizer aonde que vocês estão agora? Aqui diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, vocês podem escrever aonde que vocês estão agora? Quem se arrisca a escrever aonde que vocês estão agora? Deixe-me ver se vocês entenderam. Vamos vamos rebobinar a fita. Descendo ele do monte, a multidão seguiu Jesus. Jesus entrou em Cafarnaum. Rita, aonde você está agora? Lídia, aonde você está agora? Vou ler. Descendo ele, Jesus, do monte, a multidão seguiu Jesus. E agora Jesus está entrando em Cafarnaum. Lídia, aonde você está? Rita, aonde você está agora? Ele desceu do monte e a multidão está seguindo ele. Ele entrou agora em Cafarnaum. Lídia, aonde você está? Escreve onde você está de novo. Rita, escreve de novo onde você está. Ele desceu do monte e a multidão estava seguindo ele. E ele entrou em Cafarnaum. Me diga onde vocês estão. Vamos ver se vocês estão atenados com a palavra de Deus. Ele desceu do monte e entrou em Cafarnaum. Aonde vocês estão? Aonde vocês estão? Nós estamos em Cafarnaum. Se nós estamos seguindo o Cordeiro, e o Cordeiro está em Cafarnaum agora, nós não estamos, eu não estou em Londrina, eu estou em Cafarnaum, porque o Cordeiro está parado lá. Está escrito aqui, Jesus entrou em Cafarnaum. Lembra que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
vamos mudar a nossa perspectiva de vida. Nós não estamos aonde nós estamos fisicamente, nós estamos aonde nós estamos espiritualmente, porque nós estamos no reino de Deus. Isso significa seguir Jesus. Se Jesus está sentado à direita do Pai, é lá que nós estamos sentados. Nós não estamos fisicamente no lugar onde nós estamos, porque nós estamos em outra dimensão, e a nossa dimensão é reino de Deus, e o reino de Deus é tudo conectado. Se Jesus, agora, está escrito aqui, ele desceu do monte e foi para Cafarnaum. Se a Bíblia está dizendo que Jesus está em Cafarnaum, então eu estou em Cafarnaum junto com ele. Eu me transportei em espírito. Lembra que João se transportou em espírito? Lembra que Paulo se transportou para os lugares celestiais? Ele está nos transportando. Nós não estamos aonde nós estamos. Nós não estamos na nossa limitação física. É o nosso corpo que está em Londrina, é o teu corpo que está em Dourados, mas o teu espírito está unido com o Espírito de Deus. E aonde está o Cordeiro? E aonde você de fato está? Você aparentemente está no lugar que você citou, mas espiritualmente nós não estamos nesse lugar, nós não pertencemos a este mundo. Por isso que a gente tem que mudar a chave. Se alguém perguntar de novo para você, aonde que você está? Aí você fala, depende. Como assim depende? Você quer saber aonde o meu corpo está, aonde o meu espírito está? Nós temos que ter esse discernimento. Porque senão a gente vai falar a nossa limitação. Eu estou em Dourados, eu estou em Londrina, eu estou em São Paulo, eu estou em Curitiba. Eu estou limitado no tempo, eu estou limitado no espaço, eu estou nesse lugarzinho estreito. Mas nós não estamos na nossa estreiteza, nós estamos na nossa largura. Se nós estamos dizendo que estamos seguindo o Cordeiro, então nós estamos aonde o Cordeiro está. E o Cordeiro está sentado à direita de Deus, então eu estou sentado com ele. Se o Cordeiro foi para Cafarnaum, eu estou indo para Cafarnaum com ele. Se o Cordeiro está em Dourados, eu estou em Dourados ocasionalmente, porque ele está aqui. Se eu for para outro lugar, eu estou aonde o Cordeiro está. Essa é a lógica. Eles estavam, e chegou um criado, um homem dizendo de um paralítico que estava sofrendo terrivelmente. Aquela pessoa estava sofrendo, e eu pergunto para você, fazer o quê? A pessoa chegou e está sofrendo. Fazer o quê? Vamos nos ligar. O que nós vamos fazer agora se Jesus não tivesse dito mais nada? Nós começamos com ele lá no monte, saímos seguindo Jesus, ele encontra o leproso e depois ele segue para Cafarnaum e chega um homem terrivelmente sofrendo, paralítico, horrivelmente. E agora, o que Jesus vai fazer? O que ele vai fazer? A gente tem que esperar ele fazer alguma coisa para saber o que ele vai fazer, ou nós já sabemos? Ele já nos disse. O que Jesus quer com aquele paralítico? O que Jesus quer com aquele homem que está sofrendo horrivelmente? Vamos lá, o que Jesus quer? Vamos ver se a gente está conectado. O que Jesus quer? Nós estamos seguindo o Cordeiro, aparece uma pessoa doente, enferma. O que Jesus quer? O que Jesus quer? O que Jesus quer com aquele indivíduo que está apresentando aquela terrível necessidade? O que Jesus quer? Vamos lá. Vamos nos ligar na palavra de Deus. O que Jesus quer fazer com aquela pessoa? O que ele quer? Lembra que as minhas palavras de Jesus disse, as minhas palavras permanecem em vocês. Vamos manter a palavra de Jesus na nossa boca, para que quando aparece a necessidade, alguém pergunta o que Jesus quer, a gente consiga dizer o que é que Jesus quer com esse homem sofrendo horrivelmente paralítico. O que é que Jesus quer fazer com ele? Alguém consegue dizer o que é que Jesus quer fazer com essa pessoa? O que Jesus quer fazer com ele? Ele já disse, eu quero, fica limpo. Eu quero, fica curado. Eu quero,
fica restaurado. Eu quero, fica liberto. Jesus não mudou, nós estamos seguindo o Cordeiro, e o Cordeiro não muda a sua vontade. Se ele já externou a vontade dele, é uma vontade eterna, é uma vontade que jamais vai ser modificada, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, que nós possamos entender que nós estamos seguindo o Cordeiro, e que aquilo que o Cordeiro fala tem que ser gravado no nosso coração, porque é a manifesta vontade do Cordeiro. E quando os problemas chegarem diante de nós, que a gente não se esqueça da meta do Cordeiro, do objetivo do Cordeiro. Eu quero, fica limpo. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer nos manter limpo em todo o tempo. Então não permita, Senhor, que as lutas da vida nos perturbe e tire o foco. O foco nosso é o Senhor, é aquilo que o Senhor quer. E aquilo que o Senhor quer para nós é que fiquemos limpos. Eu quero ser limpo. E é isso que o Senhor quer para nós nesse dia. O Senhor não vai mudar de ideia só porque aparece um homem sofrendo terrivelmente, paralítico. O Senhor não vai mudar de ideia. O Senhor continua querendo a mesma coisa. O Senhor quer o bem do homem. O Senhor quer limpar o homem para estar na presença de Deus. Amém. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nós vamos para a nossa última estação, o altar de cobre. Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Como? Né? Daqui a como se a gente não soubesse que era isso que Jesus queria. Eu quero curá-lo. Ele chega para o leproso e diz o quê? Eu quero que você fique limpo. Ele chega para o paralítico e diz o quê? Eu quero que você cure. Aí a gente chega e fala assim, não. É a seguinte. É de acordo com a vontade de Deus. Deus pode curar, Deus pode não curar. A gente não sabe. Deixe-me contar uma história. Um dia eu precisava de um trabalho. Eu estava desempregado há 3 meses. E aí eu disse o seguinte: eu vou procurar um emprego hoje. Hoje eu vou achar um emprego. Então eu tenho formação em contabilidade. Eu sou formado em contabilidade. E pensei em trabalhar num escritório de contabilidade. Ok. Na época eu não era ainda formado em contabilidade. Mas eu resolvi trabalhar no escritório de contabilidade. Aí eu disse assim, eu vou pegar a lista telefônica e vou ligar para todos os escritórios de contabilidade. Aquele que disser, pode vir, eu quero conversar com você, aquele vai me dar um emprego. Por que eu vou ligar? Porque eu não quero que a aparência física do escritório de contabilidade venha a vacilar a minha fé. Então, se eu ligar, eu não vou saber a aparência física do escritório. E assim que o escritório falar, vem, é aquele escritório que Deus está abrindo a porta. E aí eu não vou ficar impressionado pela aparência, eu vou pela fé. E assim aconteceu. Eu cheguei nesse escritório e ele disse, olha, eu preciso de alguém que faça lucro real de algumas empresas, porque a pessoa que trabalhava naquele lugar, ela está com câncer em estado terminal. Mas ela é uma pessoa muito responsável. Então, se você aceitar o trabalho, antes ela vai te ensinar e depois ela vai ficar exclusivamente no tratamento de câncer. Esta pessoa estava com câncer em estado terminal, chegou para mim e disse assim, antes de eu morrer de câncer, eu quero te ensinar para que você coloque em dia, eram 14 empresas no lucro real. E ele começou a me ensinar em tratamento de câncer em estado terminal. Aí um dia ele ligou para mim e falou, César, infelizmente eu não posso mais ensinar você. Você agora vai ter que fazer tudo sozinho, porque eu não consigo mais ir no lugar de trabalho.
Então ele estava em estado terminal e eu tive que fazer as últimas coisas que ele me ensinou, e aí eu entreguei 14 empresas no lucro real no tempo hábil. Ok, isso foi em pouquíssimo tempo, creio que foi uns 2 meses. Ele me ensinou, eu aprendi, coloquei as empresas em ordem e fiz o que ele falou. E aí eu fiquei com uma dívida de gratidão com aquele homem. Por quê? Ele estava morrendo e me ensinando contabilidade. Aí eu resolvi ir na casa dele fazer uma oração a ele. Eu cria que Deus podia curar aquele homem. E ele, quando eu cheguei lá, ele estava tomando morfina para aguentar a dor. Então era tudo revestido de papel de alumínio, porque ela não podia ser exposta à luz. E a morfina estava entrando nele, direto na veia. Ele estava em estado terminal, ele ia morrer em poucos dias. E ele sabia disso. Mas aí eu cheguei e falei assim, eu vou orar pela cura dele. Eu levantei a mão e falei, Senhor, em nome de Jesus, cura esse homem. E orei pela cura dele. Está aqui, eu quero curá-lo. Eu orei pela cura. E aí eu fui embora. Passado alguns dias, ele veio a morrer, ele não foi curado. Agora, você vem e pergunta, eu fiz certo orando pela cura de uma pessoa que está morrendo? Eu fiz. A vontade dele é curar. Agora, eu fiz o que eu sei que é a vontade de Deus. Agora, o que Deus vai fazer depois do que eu faço é um problema dele, não é meu. Naquele dia eu aprendi que eu tenho que separar o que é que eu sei a respeito de Deus e o que é que ele vai fazer na sabedoria dele. O meu papel é orar pela cura de alguém. Agora, o papel de Deus é usar a minha oração para fazer aquilo que ele pretende fazer com a minha oração. Eu tenho que separar quem eu sou de quem Deus é. A vontade de Deus é a cura. A minha responsabilidade é orar pelo enfermo para que ele seja curado. Agora, eu não posso ser Deus no sentido, eu vou curar porque eu vou orar porque eu orei, você vai ser curado. Aí há uma diferença. O meu papel é orar, o papel dele é manifestar a cura. Eu sou cooperador de Deus, eu sou parceiro de Deus, eu externo a vontade de Deus. É Deus quem faz. Ele quer ser curado e aí o leproso ele diz, pai, eu quero você limpo. Agora vai até o sacerdote e manifeste a tua cura. Ele fala para esse homem, eu quero curar o teu criado que está paralítico, sofrendo horrivelmente. Eu tenho que estar comprometido com o que Jesus é. E quando ele fizer, ele vai glorificar, ele que vai me exaltar diante dos homens. Mas eu tenho que manter a minha posição sempre correta diante de Deus. Se ele quer cura, eu quero cura como ele quer cura. Agora, se ele vai curar, é ele que vai fazer isso, não é eu. Desde aquele dia em diante, nunca mais tive medo de orar pelo bem de alguém. Mesmo que a situação fosse absolutamente contrária a tudo que podia pensar como possível naquela situação. Ele já estava com morfina e ia morrer no dia seguinte. Se ele ia curar, se ele ia levantar ou ia morrer, eu não sei. É Deus que sabe. Mas o meu papel é externar para ele o que eu entendo quem Jesus é. E não o que eu entendo que as circunstâncias determinam. A gente não vive pela circunstância. Por isso que eu perguntei. Jesus desceu do monte e foi para Cafarnaum. Aonde que eu estou? Em Cafarnaum. Se ele está em Cafarnaum, eu estou onde ele está. Se eu ler na Bíblia que ele está sentado à direita do Pai, aonde que eu estou? Sentado à direita do Pai. Se eu ler na Bíblia que ele está no meu coração, onde que eu estou? No meu coração, porque ele está no meu coração. Tem aquela musiquinha. O meu Deus está no céu e também no meu coração. O meu Deus, não lembro da música, né? Meu Deus está na cruz, também está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto e o meu ressuscitou. Por quê? A gente está aonde o Cordeiro está. E a gente fala o que o Cordeiro quer. A gente expressa a vontade do Cordeiro. A frase do dia: recebo cura.
do Senhor. Recebo cura do Senhor, porque é isso que Ele quer para a minha vida. Recebo cura do Senhor. Pai, eu glorifico a Ti por essa manhã, porque eu sei a Tua vontade. O Senhor me quer fazer limpo, o Senhor quer fazer os outros limpos, o Senhor quer me fazer curado, o Senhor quer curar os outros. Essa é a Tua vontade. Então é nessa vontade que eu vou estar sintonizado. A minha decisão hoje é seguir o Cordeiro. Se o Senhor está no monte, eu estou no monte. Se o Senhor está em Cafarnaum, eu estou em Cafarnaum. Se o Senhor está no céu, eu estou no céu. Se o Senhor está no meu coração, estou no meu coração. Eu estou procurando aonde está o Cordeiro, porque eu sou seguidor do Cordeiro, Senhor. E eu quero estar atento para o mover de Deus nesse dia. Eu recebo a cura. É esta minha oração, em nome de Jesus. E nós recebemos aqui a cura. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor seja louvado. Estamos assim, encerrando a nossa manhã com Deus, preparado para esse dia, sabendo que nós estamos seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá, e ele vai nos levar nas experiências de vida ao longo desse dia, sem perder o contato do que ele quer. Ele quer que permaneçamos limpos e ele quer curar o tempo todo. Este é o nosso Deus. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom estar com vocês nesta manhã. Que possamos continuar assim no dia de amanhã também. Amém.